Vamos refletir de uma maneira sincera os acontecimentos nessa questão aqui. Muitas pessoas dizem, o PT roubou e quem é contra Bolsonaro é porque é a favor do PT, é esquerdopata, é a conversa do momento, né? É a situação que parece que nunca vai acabar essa questão. Mas vamos analisar uma coisa. Aqui mostra que estão dizendo que Bolsonaro colocou a Polícia Federal atrás do Lula. Quer dizer que a Polícia Federal agora precisa que o presidente incentive ela a fazer o seu próprio trabalho? Isso não tem lógica. Me parece, a questão que me parece é o seguinte, que aquele que faz alguma coisa pelo pobre, o recado é esse, vai ser perseguido, vai ser massacrado, parece que está mandando um recado, tá? Porque é, é, não é só o PT que roubou, né? Você vê que o PT, o vice de Dilma era do PMDB, né? E o PSDB tinha Eduardo Cunha. E o PSL de Jair Bolsonaro é uma sujeirada toda. Parece que a história do Brasil se divide entre a direita, que sempre roubou e nunca fez nada pelos pobres, e a esquerda, que sempre roubou e fez alguma coisa pelos pobres. Então nós estamos esperando um governo que não roube, porque um governo que não queira roubar, com certeza quer coisas boas para o seu país, né? Só que a gente esperar um milagre, né? Que se faça isso. Então, a única forma de se modificar isso é que as leis de combate à corrupção têm que ser mais severas. Mas aí, como que essas leis vão ser severas? Se isso não é isso poderia ser do interesse do Supremo Tribunal. Mas para ser do interesse do Supremo Tribunal, quando começa a se mexer nessa questão, vamos fazer hoje leis mais duras contra a corrupção. Vamos supor que o Superior Tribunal comece a fazer essas leis. Não sei se cabe a eles a fazer isso, mas vamos supor, um dos três poderes do nosso país comecem a fazer essas leis. O que vai acontecer? Do lado de cá, onde estão os políticos, né, os corruptos também, que tem corrupção no judiciário também, mas vamos supor, do lado de cá, os políticos eles vão dizer assim, não, nós não queremos isso, porque nós queremos continuar com nossas farras, com nossas roubalheiras. Então o que acontece? Começa a se mostrar os podres do judiciário. E os podres do judiciário podem não ser roubos, mas tem muitas outras coisas ali. Mordomias, né? Coisas que não convém, não convém nunca. Pior, e muito menos na crise em que o nosso país vive, né? Então, se fossem realmente respeitadores da lei, estariam abrindo mão das suas mordomias por si mesmo. Questão de consciência, questão de amor, né? Porque se o Brasil chegou a esse ponto, é porque tudo ali está bagunçado, né? Então, se eles quisessem dar algum exemplo, a reforma da Previdência começaria pela política. Começaria deles mesmos. Se eles quisessem modificar alguma coisa no país, começaria neles, mas não. Eles não mexem com eles mesmos. Eles não se sensibilizam. Eles não dão exemplo. Então o que você pode esperar dessa raça suja de político? De políticos? Você não pode esperar nada. Simplesmente, eles não obedecem o que a lei determina, por exemplo. A lei determina que tenha uma porcentagem de mulheres na política, porque já foi provado que mulheres têm menos tendência a se tornarem corruptas. Então ali eles não respeitam a lei, já exatamente porque eles não querem tirar essa questão da corrupção lá de dentro. Eles não respeitam por conta disso. O problema no nosso país é que você tem leis, é igual no carnaval, né? Tem leis e ali a pessoa paga um valor, né? E aquela lei é quebrada. Né? A escola de samba é rebaixada, paga-se um valor para a escola de samba novamente voltar e não se obedece à lei. Na política é igualzinho, é a mesma coisa. Leis, para que existe leis se elas não são cumpridas? Para que se existe leis se elas são quebradas? Então, o que acontece no nosso país é que se quebram leis, se criam outras leis sobre leis e acaba tudo em pizza, né? Eles quebram as próprias leis. Então, não deveria se chamar leis, né? Porque elas podem ser facilmente quebradas,
Então, que lei é essa que não tem força, que não tem poder? Então, essa perseguição do Lula, que se roubou, eu não sou juiz, não tenho noção da questão ali, né? Se roubou, pague o que deve. Se fez, tem que pagar. Não tem que ter pena de bandido. Ninguém tem que ter pena de bandido. Mas a questão é o seguinte, que parece que é o mesmo recado da ditadura quando o Django lá quis dar direito ao povo. O que aconteceu? Um golpe. Os militares se uniram com os empresários, que são que é a maior parte do país mais interessada quando se tem reformas de previdência, quando se tem outras leis. Um exemplo disso foi a reforma trabalhista, por exemplo. O cara que trabalha na escala 12 por 36 parou de receber o feriado. Quantos empresários pouparam dinheiro com isso? Quantas pessoas ganharam dinheiro com isso? Só o pobre que se ferrou. E qual era a promessa? De emprego. Cadê o emprego? Nós ainda estamos acreditando em conto de carochinha. Nós ainda estamos acreditando em piada, em que existe realmente governos sérios, interessados. A começar que todos os partidos recebem dinheiro de empresas. Você não vê nenhum partido dizer, a partir de hoje nenhum partido vai receber dinheiro de empresas. Ah, mas se a gente dizer isso, falar isso vai quebrar. Mas isso era para ser dito desde o princípio, né? Agora que o país está em crise, que está tudo difícil, fica difícil de modificar alguma coisa. Agora que a corrupção tomou conta do nosso país, que interesse essas empresas têm? Que benefícios elas recebem? Elas recebem cargos políticos em Petrobras, de cargos de direção. Elas recebem coisas em troca. Não é aquela questão assim, pô, eu vou beneficiar esse presidente aqui porque ele vai fazer leis mais justas. Não, ele vai fazer leis que beneficiam as empresas. Existem leis que podem beneficiar a empresa sem ser uma lei corrupta. Tipo, ajudar as empresas a quitarem as suas dívidas com o governo, facilitar o pagamento, né? Liberar empréstimo, liberar recursos, ajudar quando a empresa está quebrada. Existem leis que não são corruptas. E eu acho que era isso que a empresa deveria apoiar um governo por conta disso, mas não é o que acontece no nosso país. Se apoiam os governos, por quê? Porque tem o toma lá da cá. Te dou 1 milhão, você me dá 1 bilhão. Te dou 100 milhões, você me dá 1 trilhão. Porque é isso que acontece ao longo de 10, 20 anos de facilidades que um governador ou no Senado, sei lá, as pessoas facilitam para o prefeito, né? Facilita para essas empresas. Nessa luta toda, o Lula já perdeu a esposa, né? O cara tá velho e continua sendo massacrado. Enquanto isso, o Queiroz, ninguém quer saber nessa briga, porque eu acho o seguinte, não pode ser um peso e duas medidas. Não pode ser. Tem que ter. Tem que se há corrupção, se realmente não se tem bandido de estimação, e se não tem o que temer, se estão me caçando, se eu não tenho nada a temer, tá aqui, ó. Todo o meu sigilo bancário pode abrir. Eu dou o direito de ver. Eu dou o direito de ver. Quem não deve, não teme. Mas não é isso que acontece. Perseguem o Lula, são mitos, saem como heróis. Mas será que são tão mitos assim? Porque os podres vão aparecendo no seu próprio partido, o Bolsonaro. PSL tá totalmente afundado na bosta. É o partido que ajudou a te eleger. Então, esse papo de botar a culpa na esquerda é uma defesa dos hipócritas, é uma defesa. Não estou aqui defendendo o PT, eu acho que nem deveria existir essa questão entre nós brasileiros. Defender corruptos. Se descobriu, sabe o que me incomoda? É como a Polícia Federal levou 16 anos para descobrir isso. E como agora estão correndo atrás? Por que não correu atrás disso antes, quando estava o esquema começando? Isso que me irrita nesse país. 16 anos. Quer dizer, só aparece quando convém, né? Os podres só aparecem quando é para eleger um outro político.
Para mim é todo mundo junto, farinha do mesmo saco, tudo no mesmo pacote. Só existe eles e o povo. O povo tem que tomar posse desse país. O povo tem que começar a dar as cartas. Aí ficam botando. Outro dia, agora mesmo botaram um vídeo do cara reagindo ao assalto. Olha lá, o cidadão armado. E até parece que todo cidadão armado vai dar o tiro certinho no bandido. Até parece que todo cidadão vai agir prudentemente da mesma situação. Eu poderia pegar muitos outros vídeos que não acabou bem o cara armado. Quando o bandido enquadra o cara e mata o cara. O próprio presidente da República foi enquadrado pelo bandido. O bandido matou ele porque não quis. Porque você sabe que se o cara te encontra armado, você vai morrer. Né? Então são vários livramentos que já teve, cara. É hora de raciocinar, né? Então, as pessoas botam um vídeo e querem opinar sobre aquele vídeo como se aquele vídeo fosse a razão. Nossa, ó, essa aqui, se fosse assim, é uma fantasia, né? É viver no mundo da lua, né, cara? Pegar um vídeo e tentar mostrar que todo mundo vai ter aquela reação. E isso, cara, é muito surreal, é uma coisa sem lógica, sem lógica. O nosso país deixar a segurança pública chegar à miséria, a sucatear a segurança pública. Então as pessoas pensam em ter uma arma hoje porque chegou a esse ponto, né? Os moradores da Tijuca, por exemplo, não conseguem andar na rua sem ser assaltado, que na Lapa e tem bairros que é toda hora assalto. E o cidadão, às vezes o velhinho vai andar armado, sabe? Você tem que ir numa padaria, você vai com a roupa de bate-bola que você usa durante o dia, você vai na padaria, você tem que ir armado? Será que a gente não tem. Será que se investisse em segurança pública, se o dinheiro fosse investido corretamente, se os policiais recebessem o seu salário digno do seu trabalho, porque não é qualquer um que sobe aí, que encara, toma tiro, né, bate de frente com a criminalidade, se tivesse, a gente teria mais respeito pelos cidadãos militares, mais orgulho, né? Mais representatividade, mais orgulho. Eu vou te falar, cara, às vezes você vê, mesmo com tudo isso, tem gente que o cara é fardado, o cara não se envolve em corrupção, ainda consegue viver corretamente, cara. Esses são verdadeiros heróis, esses são os mitos do país, tá? Esses são os mitos. O Brasil precisa gerar emprego, precisa da educação melhor, uma melhor educação, uma educação de melhor qualidade, para que cresça uma sociedade tão consciente dos valores e das responsabilidades que elas devem ter com o seu país e com os seus semelhantes, que isso seja o nutriente para neutralizar aquelas pessoas que vão pelo caminho errado. Sabe? Que seja um nutriente. Por quê? Porque você mostra, você dá esperança. Quando você vê o pobre crescendo, conquistando a vida, você traz esperança para outra pessoa. Pô, o cara conseguiu por quê? Porque ele estudou, porque ele teve força de vontade, porque também teve o governo, o país deu-lhe a oportunidade. Aí o cara que vai cometer o ato errado, ele vai estar muito mais errado, vai estar errado 3 vezes. Sabe por quê? Porque ele teve a oportunidade de não errar. Aí você vai dizer, pô, meu irmão, você tá roubando aí no mercado, cara? Num país desse aí, com um desenvolvimento econômico bom, não tem necessidade de você roubar. Roubar já é feio. Não há necessidade das pessoas roubarem, né? O cara pode muito bem catar latinha ou fazer qualquer coisa, um bico e conseguir comprar as coisas. Não tem necessidade do cara roubar. Se o país dá a oportunidade, seria 3 vezes mais vergonhoso roubar. Por quê? Porque você está roubando, não está roubando num país humilhado como o Brasil. Você está roubando num país que tem desenvolvimento, um país que tem que te dá a condição de sobreviver.